presidente americano Donald Trump disse em entrevista ao canal Fox News em espanhol que os países da América Latina precisam escolher entre os Estados Unidos e a China na hora de fazer acordos e parcerias. Na conversa, o republicano abordava o tema do Canal do Panamá, dizendo que o governo americano não gosta da maneira que o canal artificial de navios é administrado, por enxergar influência excessiva da China na região. Em razão da pressão por parte de Trump, o presidente do Panamá, Raul Mulino, decidiu não renovar a iniciativa Belt and Road, firmada com a China para conectar via portos, ferrovias e rodovias o gigante asiático a países de diversos continentes do mundo. Questionado se, assim como o Panamá, a América Latina também teria que tomar um partido, Adalberto Piotto, Trump sugeriu que sim. A China depende de alimentos no mundo inteiro. Ela é dependente de alimentos. É um dos pontos fracos da China. Os países, por exemplo, só para citar aqui da América do Sul, e vou especificamente citar Brasil e Argentina, um pouco Uruguai, mas Brasil e Argentina porque exportam quantidades maiores, precisam entender que eles são os garantidores da suficiência de alimentos chinesa. E não alguém que precisa ir com pires na mão pedindo, pelo amor de Deus, importe nossos alimentos. Porque quem depende é assim. Regra comercial, quando você joga com altivez, você muda o cenário. O que o presidente Trump está dizendo, e quando ele diz escolha um lado, é escolha o lado de você ser altivo no que você é e que você não se deixe influenciar politicamente. Vamos mudar, sair um pouco aqui da América Latina e ir para a Europa. Os alemães agora aprovaram de novo novas medidas restritivas ao aço chinês. Para se ter uma ideia, as siderúrgicas europeias, sobretudo as alemãs, estão sofrendo já com essa avalanche de aço chinês muito mais barato e com todas as condições da China. A Europa sabe onde ela quer chegar. Os alemães, por exemplo, que cederam por muito tempo, já entenderam que não dá para ficar assim. Essa é a razão pela qual a China, nessa guerra, e aí podemos chamar de guerra mesmo, com os Estados Unidos, está com dificuldade nesse momento de conseguir apoio. Não só no seu entorno, porque ela tentou novamente fazer ressurgir um acordo que já estava parado há 5 anos com Coreia do Sul e também Japão. Eles são redundantes no que eles produzem, não tem mercado para isso. Eles são exportadores de eletroeletrônicos, por exemplo, de manufaturados, sobretudo de alta tecnologia, e posso citar aqui, por exemplo, carros elétricos, né? E quem consome isso são, por exemplo, sobretudo os Estados Unidos, um pouco na América Latina e na Europa também, muito em parte, mas o principal mercado é o americano. É esse o mercado que o Trump usa como trunfo. 340, ou talvez um pouco mais, milhões de americanos com poder aquisitivo. Eu estou insistindo nesse ponto porque é isso que faz diferença em mercado externo. Quem está disposto a pagar e comprar. Funciona assim, é básico. Jogo de comércio externo pode ser complexo em alguns outros pontos. Nessa hora, não. Nessa hora é uma conta de mais e de menos. Simples assim. E os americanos têm dinheiro para comprar. Estão se negando agora, diante, obviamente, dessas questões todas. Voltando à América Latina, a questão do Panamá foi o primeiro grande trunfo de Donald Trump nessa, digamos, reorganização geopolítica do mundo e, claro, reafirmando Washington como a Casa Branca, como a liderança mundial, que vem desde a Segunda Guerra Mundial. Foram exatamente os Estados Unidos os maiores vencedores do que moldou o mundo e molda o mundo desde então. A questão da América Latina é ela se entender justamente como poderosa no que ela tem. E ela tem excedente de alimentos. Veja o caso do Brasil. O caso do Brasil é talvez o mais notável. Nós somos o único país que tem capacidade de aumentar a oferta de alimentos rapidamente para atender a demanda mundial. Isso é poder. Até outro dia, em boa parte, o Brasil se via como dependente das compras chinesas. Muda a chave. Talvez a China seja dependente das exportações brasileiras. Funciona assim. Ana, é sempre bom te ouvir, especialmente nessas horas. Você que conhece tão bem os Estados Unidos, mora lá há anos e acompanha tão de perto os trabalhos de Trump. Bom, pouquíssimo a acrescentar esse brilhante comentário do Piotto. Agora, a América Latina sempre foi uma preocupação muito grande dos americanos, né? Isso desde sempre, mas em um dos governos que prestou bastante atenção à América Latina foi o governo do Ronald Reagan, governo e moto e aura em que, inclusive, Donald Trump bebe muito. É uma fonte em que Donald Trump bebe muito, desde
perfil de campanha, o próprio Make America Great Again, na verdade, o Trump pegou da campanha de 1980 do Ronald Reagan, que era Let's Make America Great Again. Mas não apenas isso, mas as reformas tributárias, tudo é muito paralelo, tudo é muito fundamentado na cartilha de Ronald Reagan. E essa cartilha inclui também, Adriana, a preocupação com a América Latina. Quando teve aquele imbróglio lá todo dos argentinos, né, com a Inglaterra, a guerra dos Falklands, o Ronald Reagan, a Margaret Thatcher, né, dama de ferro, disse: olha, não tem conversa, vou entrar ali com o pé na porta. E o Ronald Reagan, que era muito amigo de Margaret Thatcher, inclusive é documentado, a própria Nancy Reagan, esposa do Reagan, conta essa história mais tarde, depois da morte do Reagan, que ele disse para a Dama de Ferro: olha, será que não dá para você ir pegar um pouco mais leve, porque a gente precisa da Argentina, a gente precisa da América Latina, a gente precisa do Brasil para que nós tenhamos bases específicas ali para lutar contra o comunismo, que era a principal guerra dentro do coração da cabeça do Ronald Reagan, lutar e frear o comunismo que estava se espalhando, né, pelo mundo, através, né, principalmente das artérias da União Soviética. E então isso continua, isso segue esse capítulo. Agora, na Guerra Fria depois, Adriana, até o Piotr e eu comentamos essa semana, o Ronald Reagan ele fez uma triangulação econômica exatamente com a China para tentar isolar a União Soviética. Eu vejo essa triangulação econômica também acontecendo, só que agora é uma triangulação não com a Rússia de Vladimir Putin para isolar a China, mas uma triangulação com esses blocos todos, esses países, essa lista de países que ele vem aplicando essas tarifas e falando: vocês estão comigo ou vocês estão contra os Estados Unidos. Nesse caso, isolando também a China, assim como Ronald Reagan conseguiu isolar a União Soviética, e logo depois, né, veio a queda da União Soviética em 1991, exatamente porque não havia mais pilares econômicos e financeiros sustentáveis ali na grande União Soviética. Então, eu vejo que, de alguma forma, claro, dadas as devidas proporções dessa triangulação, eu vejo o Donald Trump fazendo exatamente isso, isolando a China até para que o mundo e o Ocidente não fiquem tão dependentes de toda essa industrialização que nos últimos anos, por incrível que pareça, acabou sendo financiada pelos americanos, levando o dinheiro para a China, que é um lugar que bebe no capitalismo, mas é totalmente fechada com o regime comunista, com um ditador.